Eu vi algo na Floresta Nacional de Yellowstone, e até onde sei, mal escapei. Era outono de 94 quando meu pai e eu decidimos acampar em Yellowstone. Planejamos ficar em uma cabana na primeira noite, depois partir para a floresta e acampar lá na segunda e terceira. A cabana era boa, aconchegante, mas um pouco rústica. A pior coisa que havia era um rato no quarto principal, correndo para fora de debaixo da cama assim que nos acomodávamos. Fora isso, era um lugar confortável para nossa primeira noite. Passamos a noite jogando cartas e aproveitando o brilho quente da lareira, com sons da floresta nos cercando. Cedo na manhã seguinte, arrumamos nossos equipamentos e partimos para a floresta. A trilha nos levou mais fundo na natureza selvagem, onde as árvores cresceram mais altas e densas, seus galhos formando um dossel acima. A floresta parecia viva com sons de folhas farfalhando, pássaros cantando e o estalo ocasional de um galho sob os pés. O ar era fresco e fresco, carregando cheiro de pinheiro e terra úmida. O que era confuso, porém, era que, embora fosse uma trilha popular que levava a uma área popular, era isolada. Nenhuma pegada. Nenom lixo. Nada. Encontramos uma pequena clareira para montar acampamento. Era um local perfeito, com uma visão clara do céu acima. Passamos o dia explorando, pescando em um riacho próximo e apreciando a beleza da floresta. À medida que a noite caía, a temperatura caía, e nos amontoávamos em volta de uma fogueira, compartilhando histórias de fantasmas até ficarmos cansados. Por volta das 2h30 da manhã, acordei com uma sensação desconfortável. A fogueira tinha queimado até virar brasas, e a floresta estava assustadoramente silenciosa. Saí da minha barraca, sentindo o ar frio da noite na minha pele. Andei até a beira da floresta para urinar. Enquanto eu estava terminando, senti um calafrio repentino que não era só de frio. Olhei para cima e vi um rosto me encarando de um arbusto próximo. O rosto estava pálido, com um sorriso horrível e desdentado. Mas a pior parte eram os olhos. Eles eram todos brancos, sem pupilas ou íris, mas estavam injetados de sangue. Eles me encaravam de volta, sem piscar, apenas observando. O pânico tomou conta de mim, e eu corri em direção à barraca do meu pai, olhando por cima do ombro. Mas quando olhei novamente, o arbusto estava vazio. O rosto havia desaparecido. Cheguei à barraca do meu pai e abri a tampa, gritando para ele acordar. Ele imediatamente jogou a cabeça para frente e saiu correndo da barraca, empunhando uma lanterna. Eu o levei até o arbusto e descreve o que vi. Ele olhou ao redor, balançando a cabeça, e me disse que não havia nada lá e para voltar para minha barraca e tentar dormir. Mas então, quando ele olhou ao redor da clareira, seu rosto ficou pálido. Eu podia ver suor escorrendo em sua testa, e seus olhos estavam arregalados de terror. Ele agarrou minha mão, tremendo. "Sabe de uma coisa?" ele disse, com a voz trêmula, "vamos embora." Não entendi por que ele mudou de ideia de repente, mas sabia que ele tinha visto alguma coisa. Algo que o assustou ainda mais do que eu tinha visto. Comecei a andar em direção à minha barraca para pegar minhas coisas, mas ele me parou, dizendo para deixá-la. Confuso, mas confiando nele, eu segui enquanto rapidamente nos dirigíamos para o posto de guarda florestal mais próximo. Não era longe, e tínhamos uma lanterna, mas eu me agarrei a ele o caminho todo. Quando chegamos ao posto de guarda florestal, meu pai falou com o guarda florestal, descrevendo o que tinha visto. Eu não conseguia ouvir a conversa claramente, mas vi o rosto do guarda florestal empalidecer. Ele se ofereceu para nos escoltar de volta ao nosso carro, e meu pai aceitou imediatamente. Quando chegamos ao carro, nós dirigimos sem olhar para trás. Quando a primeira luz atingiu o carro em nossa viagem para casa, perguntei ao meu pai o que ele tinha visto. Ele hesitou por um momento, então me contou. Ele disse que viu o rosto, exatamente como eu havia descrito. Mas o que ele disse em seguida é o que me assustou nos 48 anos desde então. Quando ele viu o rosto, não estava no arbusto onde eu tinha visto. Estava na minha tenda. Minha campainha Ring continua me dizendo movimento detectado quando não há nada lá. Agora que vi o que é, não sei o que fazer. Todas as manhãs, desde que minha esposa e eu instalamos a campainha,
Recebo a notificação de movimento detectado às 3h37. Faz anos que isso começou e todas as manhãs é a mesma coisa. Eu verifico a gravação da noite anterior e não há nada lá. Eu fiquei louco dando zoom no vídeo e tentando ver alguma coisa. Um gato, um guaxinim, uma pessoa, mas é sempre nada. Bem cedo esta manhã, ouvi algo arranhando nossa porta. Parecia um cachorro que precisava ser deixado entrar. Ouvi isso por um momento e então parou abruptamente. Eu estava prestes a sair da cama e verificar a porta da frente quando meu telefone iluminou o quarto. A notificação movimento detectado apareceu claramente no meu telefone abaixo do horário, 3h37. Eu puxei a filmagem e tudo estava parado, nada lá. Tentei dormir e foi inútil, então me levantei e sentei no sofá olhando para o meu telefone. Por volta das 5 da manhã, recebi outra notificação. Movimento detectado me arrepiou na espinha na sala de estar escura. Desta vez, algo estava visível atrás do meu carro na garagem. Agachado atrás do porta-malas do meu carro estava uma figura escura. O único detalhe totalmente visível da câmera eram unhas longas, cravadas na tinta da lateral. O resto era escuro. Canelas finas que levavam aos joelhos ossudos eram vistas apenas como pretas contra o cinza do concreto. Ao dar zoom, vi essa coisa balançando de um lado para o outro. Imaginei que fosse uma pessoa, então reuni coragem e abri a porta da frente, pronto para gritar para eles saírem do meu carro. Comecei a gritar e minha voz morreu imediatamente. Não havia nada lá. Confuso e certo de que vi algo, marquei de volta no meu telefone e abri a câmera ao vivo. A única coisa visível para a câmera eram os dentes. Amarelados, grandes e o que parecia ser muitos. As gengivas vermelho escuras estavam sangrando nos dentes da frente, enquanto o dono delas parecia rir. Olhei para o meu telefone horrorizado, sem saber o que fazer. Quando quebrei meu estado congelado, peguei minha faca de cozinha e corri para a porta da frente. Eu tinha meu telefone na mão esquerda e continuei olhando para esse canalha enquanto ele começava a lamber a lente, fazendo com que um filtro de cuspe borrasse a câmera. Respirei fundo e abri a porta com minha faca pronta para usar. Não há nada ali. Baixei a guarda e olhei para o meu telefone. Presumi que alguém estava pregando uma peça na câmera. Quando olhei para a filmagem ao vivo, lá estava ele, totalmente visível, embora borrado, olhando diretamente para mim. Suas bochechas empurraram seus olhos mortos enquanto ele segurava o sorriso. A maneira como seus olhos permaneceram para frente e apenas se moveram com a virada de seu pescoço me fez congelar. Dexei Kerafaka. Coloquei as duas mãos no meu telefone e o segurei perto do meu rosto. Olhando para esta imagem de algo claramente olhando da minha campainha. Eu olhava do meu telefone para a cena na minha frente. Ainda não havia nada visível na vida real, mas a filmagem no meu telefone dizia o contrário. Bati a porta da frente e peguei a faca que havia deixado cair. Fiquei parado, olhando para a câmera ao vivo. Ele se foi. Nada ali. Continuez Hollando intensamente. Meu peito subindo e descendo no ritmo de um animal com cicatrizes. Assim que eu estava prestes a desistir de assistir ao feed ao vivo, notificações explodiram no meu telefone me alertando que alguém estava tocando a campainha. Notificações substituíram outras notificações, cobrindo a parte superior da tela do meu telefone. Tentei sair do aplicativo, mas as notificações cobriram minha tela de bloqueio também. A campainha tocando foi ouvida do lado de fora, tocando sua melodia característica. Movimento detectado. Movimento detectado. Movimento detectado. Você vai morrer. Movimento detectado. Esfreguei os olhos e tentei acompanhar as notificações. Fechei e reabri o aplicativo novamente e todas as notificações pararam. Verifiquei o histórico de movimento no aplicativo e estava tudo lá, terminando abruptamente depois das 5 da manhã. Fiquei tão confuso e assustado que fiquei no sofá com meu telefone e faca na mão. Depois de 1 hora sem notificações, finalmente criei coragem para abrir a porta da frente. A porta abriu muito facilmente. Assim que girei a maçaneta, a porta se abriu para dentro. Olhei para a porta primeiro, chocado por ela ter se aberto tão rápido.
Então avistei a mão morta que estava sobre ela e as unhas curvadas que deixaram arranhões profundos na madeira. Eut finalement plus de vélo. Carne em decomposição levou ao pulso, que levou a braços magros e podres. Eu finalmente olhei para o rosto dele. Ele estava lambendo os dentes da frente rapidamente, segurando o mesmo sorriso que vi antes na câmera. Era muito pior em tempo real. Antes, na câmera, ele parecia assustador, borrado, mas ele estava tão claro, parado bem na minha frente. Ele estava a 2 pés de distância. Notei o quão fundo seus olhos estavam. Notei o quão largo seu sorriso realmente era. Literalmente sorrindo de orelha a orelha. Seus ombros e pescoço estavam encolhidos em uma postura rígida. Tudo o que ele fez foi continuar segurando a porta com o braço e me encarar enquanto lambia os dentes, rapidamente. Tentei forçar a porta a fechar, mas minha atenção foi forçada para sua língua enegrecida, correndo para frente e para trás sobre seus dentes da frente. Tentei desesperadamente fechar a porta, mas ele permaneceu imóvel. Percebi que tinha deixado a faca na ponta do sofá. Eu tinha que agir, então fiz o movimento para pegar a faca o mais rápido possível. Virei-me para pegá-la rapidamente. Quando me virei e balancei descontroladamente, a lâmina não atingiu nada. Bati a porta no lugar. Minha esposa saiu do nosso quarto e esfregou os olhos. O que está acontecendo? Está tudo bem? Eu não sabia por onde começar. Eu simplesmente comecei a falar e tropeçar nas minhas próprias palavras. Seus olhos se arregalaram, e ela pegou seu próprio telefone para verificar seu aplicativo de toque. Ela quase deixou o telefone cair enquanto olhava todas as notificações. Ela abriu os vídeos e gritou quando viu. Eu a abracei e tentei confortá-la. Ainda me abraçando e atrás das minhas costas, ela continuou clicando e observando as notificações de detecção de movimento. Eu a senti ficar tensa. Ela sussurrou em meu pescoço. Ele não foi embora. Eu quebrei o abraço e agarrei seus ombros. O que você acabou de dizer? Olha! Ela me mostrou o último movimento capturado na campainha. Ele estava segurando a porta aberta, e você pode me ouvir lutando para fechá-la. Você pode ver no vídeo o momento exato em que me viro para pegar rapidamente a faca. Ele simplesmente entra e a gravação termina. Olhando para a mensagem de fim da gravação do telefone, comecei a sentir algo atrás de mim. Soltei minha esposa e me virei rapidamente. Nada ali. Fui até a faca e a peguei antes de me virar para vê-lo. Eu me virei para minha esposa para dizer que precisávamos verificar a casa. Lá estava ele, segurando-a de lado, prendendo seus braços em suas costelas. Eu vi o horror encher seu rosto enquanto sua língua preta lambia sua mandíbula, sua bochecha e sua têmpora. Ele ainda estava me encarando, e ainda sorrindo, mesmo com a língua para fora da boca. Minha esposa gritou alto, e isso me chamou para ação. Meu aperto aperta a faca. Eu avanço e o agarro pelo colarinho. Mergulhei a faca em seu ombro, mal evitando cortar minha esposa. Minha esposa ajuda e nós o seguramos com força suficiente para arrastá-lo pelo piso de vinil até a porta da frente. A coisa começa a rir enquanto o arrastamos. Ele não está fazendo barulho ou movendo os olhos. Ele está apenas rindo silenciosamente e respirando pesadamente com aquele sorriso louco. Finalmente conseguimos levá-lo até a porta da frente e jogá-lo para fora. Minha esposa e eu batemos a porta e deslizamos a trava de segurança no lugar. Chamamos a polícia imediatamente. Observamos a câmera do ringue até a polícia aparecer, mas ainda assim, nada. Mostramos a eles todas as filmagens e eles disseram que tentariam encontrá-lo. Não ouvimos nada o dia todo. Às 20 horas, nossa campainha nos notificou que estava com pouca bateria, então fui trocá-la. Quando tirei a bateria, havia algo esculpido nela com o que pareciam ser unhas. Q2 Nietzsche. Parei em uma cidadezinha enquanto fazia uma entrega. Eu não deveria ter escutado seus contos populares. Toda cidade pequena tem sua cota de lendas locais. Elas não viajam realmente além das fronteiras da cidade e certamente nunca acabam na internet. Irônico, considerando que estou escrevendo isso agora, mas os moradores locais sabem contá-las de cor. Ouvi muitas delas na minha época como motorista de caminhão,
mas nenhuma delas realmente continha alguma verdade. Exceto uma: a história do Gol. Ouvi isso quando estava viajando por Dakota do Sul. Parei de dirigir à noite, pois estava muito cansado, e estava tão úmido que meu para-brisa começou a embaçar. Acabei em uma cidadezinha chamada Barrage, a cerca de 1 hora de Custer e 3 horas de onde eu precisava deixar minha remessa. Quando digo que era pequena, é isso mesmo. Havia cerca de 15 prédios no total, a maioria casas. O restante era um único restaurante com bar anexo, uma igreja e um posto de gasolina. Eu não confiava exatamente na qualidade do restaurante, mas estava morrendo de fome, então imaginei que pelo menos sentaria no bar e pediria alguns liders, se eles tivessem. A porta tilintou quando entrei, e uma sala de jantar quase vazia me recebeu. Havia 3 pessoas no total no prédio, pelo que vi. Havia o barman, um homem careca e barbudo que imediatamente me lançou um olhar interrogativo. A única outra pessoa no bar era uma jovem mulher, que estava bebendo uma cerveja sem rótulo e nem virou a cabeça para olhar para mim quando me sentei. Eu era claramente o estranho aqui, eu não era exatamente bem-vindo, e eu sentia isso. Ainda assim, peguei o menu e toquei a cerveja que queria. Quando tomei meu primeiro gole, ela finalmente falou. Une Incat 600. A voz dela era igualmente áspera e suave. Fiquei surpreso, mas tenho orgulho de ser educado, então me virei para encará-la e tentei puxar assunto. Eu não sou daqui. Estou só de passagem. E eu imaginei. O que te traz aqui? O apetite de um cavalo de merda, é isso. Estou na estrada há 11 horas. Ela riu. Ela não era feia, mas também não era exatamente meu tipo, então eu esperava que ela não confundisse minhas piadas com flerte. Você é engraçado. Virei-me por um momento para pedir outra cerveja e depois olhei novamente para ela. Eu tenho meus momentos, pelo menos. Ela olhou para o barman enquanto ele me passava a segunda dose e esperou que ele pegasse meu pedido antes de fazer um sinal. Rico, devemos fazer isso. Ele resmungou e entrou na cozinha. Ela pareceu tomar isso como um sim, e olhou animadamente para mim. Temos uma tradição por aqui. Todo mundo que bebe no bar tem que contar uma história. Não é nada louco, mas temos apenas 23 pessoas morando aqui, então estamos sempre ansiosos para ouvir algo novo. Não sou uma pessoa muito interessante, considerando tudo. Você pensaria que eu tinha algumas histórias malucas depois de viajar pelo país, mas eu realmente nunca saía da estrada por tempo suficiente para ver coisas assim. Ainda assim, eu queria fazer um bom show, então decidi contar a eles uma história sobre a primeira vez que vi o oceano. Enquanto mastigava meus anéis de cebola, tentei torná-lo o mais fantástico possível e admito que embelezei um pouco os detalhes. Eu nunca tinha visto uma baleia assassina antes, mas eles não precisavam saber disso. Pelo que parece, a mulher ficou cativada com a história e ficou sentada lá o tempo todo com o queixo nas mãos e seus olhos brilhantes fixos nos meus. Terminei de contar minha história e me virei para encarar o bar, colocando uma nota de 20 no balcão como gorjeta. Eu estava prestes a me despedir quando a mulher me parou, com um leve sorriso no rosto. Você tem uma boa voz para falar. Obrigado por nos contar sua história. Eu quero te contar uma também. Eu estava morto de cansaço, mas minhas maneiras me impediram de recusar, então sorri e fiz sinal para que ela continuasse. É a mesma que falo para todo mundo que passa por aqui, porque é a que fica na memória por mais tempo. Eu quase pulei da cadeira quando o barman finalmente falou. Não foi nem direcionado a mim, mas me pegou desprevenido. Aquele sobre o gol de novo? Sim, senhor, a menos que você tenha uma ideia melhor. Ele permaneceu em silêncio. Ela olhou para mim e começou sua história. O gol era uma história de fantasma local sobre algo que assombrava as pessoas que passavam pela cidade. Era uma figura longa e pálida que só falava uma palavra por vez. Começava a assombrar alguém quando ouvia sua história, e não parava até que estivesse morto. Fiquei sentado ali, relativamente entretido enquanto ela descrevia as maneiras como o gol fazia as pessoas desaparecerem, mas eu obviamente não estava acreditando. Mas você quer saber como pode ter certeza de que o gol está atrás de você? Como é isso? Isso faz você ver coisas, cara. Coisas que não estão realmente lá,
isso vai fazer você ver, sentir como se fossem reais. Para mim, essa história soou apenas como uma viagem ruim de drogas, ou uma desculpa para me fazer ficar na cidade. Eu estava piscando e perdendo a consciência quando ela finalmente terminou, e decidi que voltaria para o motel antes que ela decidisse que a hora da história continuaria. Bem, vou encerrar a noite. Vocês tenham uma boa noite. Ela parou de sorrir e apenas me encarou sem expressão. Levantei-me e caminhei em direção à porta, empurrando-a com o pé. Ei, uma pergunta antes de você ir. Suspirei e me virei. Eu só queria ir para a cama. Sim, o que houve? Você pode me ver, certo? Não tinha certeza se tinha ouvido errado, mas o que eu tinha ouvido era uma pergunta estranha mesmo. Quem era nós? Ela e o barman? Claro que eu podia vê-los. Eles estavam bem ali. Ela estava começando a me assustar. Sim. Ela tomou um gole de sua bebida e olhou para o barman antes de se virar para mim. Bem, boa noite. Minha testa franziu e eu saí pela porta. O que quer que estivesse acontecendo com aquela mulher, eu não queria fazer parte disso. Ela tinha sido muito legal até aquele ponto também. Não tenho ideia de onde tudo isso surgiu de repente. Eu não estava exatamente com vontade de refletir mais sobre isso, então comecei a andar pela rua em direção ao motel. Enquanto caminhava, pensei na história que ela me contou. Porque essa era a história que ela contava para as pessoas que passavam pela cidade. Algum tipo de tática de assustar você para ficar, como eu imaginei, talvez? Eu não tinha certeza. Destranquei a porta do meu quarto e, depois de escovar os dentes, me acomodei para dormir. Acordei com uma batida na porta. Esfreguei os olhos e gemi, não me sentia nada bem descansado. Rolei e peguei meu telefone na mesa de cabeceira, apertando os olhos quando a luz forte atingiu meus olhos. Eram 3 horas da manhã. O que alguém poderia querer a essa hora, eu não tinha ideia, mas não estava disposto a entreter isso. Coloquei meu telefone de volta e fechei os olhos, esperando que quem quer que estivesse lá fosse embora. A segunda batida sacudiu qualquer torpor que eu ainda tinha no meu sistema. Foi muito mais alto do que o último, como se alguém tivesse batido a palma da mão na porta. Eu pulei da cama e deitei no chão, esperando que eles não tentassem a maçaneta. Eu tinha que chegar até a porta e me deitar contra ela. Qualquer personagem desagradável que estivesse tentando abri-la ainda estava batendo, e eu não tinha confiança de que a porta de merda do motel aguentaria. Eu rastejei de 4 para o outro lado do quarto, e quando minhas costas nuas pressionaram contra a madeira fria e arranhada, as batidas pararam de repente. Fiquei horrorizado que ouviria a maçaneta girar, ou sentiria a porta ceder atrás de mim após um chute, mas nada disso aconteceu. Em vez disso, ouvi um arrastar de pés atrás da porta, que deu lugar a uma única palavra quebrando o silêncio. Abrir. Não era mais alto que um sussurro, mas no silêncio ensurdecedor, eu ouvi claramente. Meu coração afundou, e eu tentei processar o que tinha acabado de ouvir. Não parecia com ninguém que eu conhecesse, obviamente, mas também não parecia nem homem nem mulher. Eu tentei o meu melhor para não me mover, e prendi a respiração. Por favor. Abra. Cada palavra sussurrada injetava uma dose de adrenalina diretamente no meu sistema. Quem quer que estivesse lá fora ou estava sinceramente precisando de ajuda, ou tentando me persuadir a abrir a porta para que pudessem fazer sabe-se lá o quê. Eu tinha que ficar parado. Se eu fosse pegar meu telefone, tinha medo de que a porta se abrisse e eu tivesse que enfrentar quem quer que fosse. Fiquei ali sentado pelo que pareceram horas. Quando estava começando a adormecer novamente, para meu desânimo, ouvi passos se afastando da porta. Afastei-me da porta conforme eles ficavam mais silenciosos, e estava quase na mesa de cabeceira quando olhei para cima. A porta do banheiro, que estava aberta antes de eu ir para a cama, agora estava fechada. Eu congelei, sem saber o que fazer. Quando as batidas começaram do outro lado da porta, levantei-me rapidamente, peguei meu telefone e as chaves e corri em direção à porta do quarto. Quando abri a porta, ouvi passos pesados não muito atrás de mim, junto com a voz familiar. Não. Ele continuou repetindo isso tão calmamente, seguindo atrás de mim.
Desci as escadas correndo pelo estacionamento em direção à minha caminhonete. Quando pulei no banco do motorista, senti algo bater na porta. Eu não queria me virar. Eu não queria olhar. Mas olhei. Parado do lado de fora da minha porta estava um rosto distorcido. Os olhos eram do tamanho de bolas de beisebol e estavam abertos, fixos diretamente em mim. A boca estava aberta, como se o maxilar não pudesse fechar de jeito nenhum. Não tinha nariz, nem orelhas, nem nenhuma outra característica no rosto. Ficamos sentados olhando um para o outro pelo que provavelmente foram segundos, mas podem muito bem ter sido eras. Sem mover sua boca escancarada, ele falou: "Veja." A essa altura, eu já tinha entendido o que estava acontecendo e enfiei as chaves na ignição. Pisei fundo na estrada e não respirei até que a cidade não passasse de uma luz fraca à distância. Eu estava exausto e mal conseguia manter os olhos abertos. Bocejei e dei um tapa na minha bochecha na tentativa de me acordar, mas podia sentir que estava cochilando. Mas eu estava sentindo outra coisa também. Uma sensação de pavor, bem no fundo do meu estômago. Tirando os olhos da estrada, virei a cabeça cautelosamente para a esquerda. Ele ainda estava lá. Sua cabeça estava diretamente centralizada na minha janela agora, sorrindo para mim. Engoli a vontade de gritar e olhei de volta para a estrada. Ele não poderia entrar e não poderia me afetar se eu não olhasse para ele. Mas o que ele podia fazer era falar. Em sua voz baixa e assombrosa, pontuada por um rosnado gutural. "Entenda." Repetiu isso por horas. Eu quase tinha esquecido como era o silêncio quando o sol nasceu. Quando o amanhecer surgiu, e a luz começou a encher meus olhos mais uma vez, ficou quieto, e apenas o som dos meus pneus atravessando a estrada esburacada permaneceu. Olhei para a esquerda e vi árvores pela minha janela. Nada mais estava bloqueando. Cheguei em Duprey logo depois, e nem ajudei os trabalhadores da fábrica a descarregar a remessa. Apenas sentei no banco do motorista, fumando um cigarro e pensando comigo mesmo. Quando alguém bateu na minha janela, quase tive um ataque cardíaco. Era o supervisor da fábrica, para quem eu tinha ligado para assinar o produto. "Você está bem?" Alguns dos meus caras disseram que você não parecia tão atraente. Limpei a garganta e apaguei o cigarro no cinzeiro. Olhei para ele e consegui sorrir. "Sim, estou bem." Noite longa, no entanto, mal consegui dormir. Tive que sair às 3 da manhã. 3 horas da manhã? Quão longe você estava para chegar aqui agora? Abri a porta e pisei no cascalho, segurando minha prancheta. Foi bom bater papo depois do que passei. Eu estava em Abarrage. Uma cidadezinha estranha, com certeza. Abarragem? Nunca ouvi falar disso. Olhei para ele, esperando que estivesse brincando comigo. Sua testa estava franzida, e ele parecia preocupado comigo, se é que estava preocupado. Peguei meu telefone e mostrei a ele meu aplicativo de rastreamento de entrega, que tinha marcado onde eu tinha parado para passar a noite. "É bem aqui." Ele desviou o olhar do telefone e olhou para mim, com séria preocupação no rosto agora. Eu estava caçando por lá. Não há nada lá além de bosques por quilômetros. Meu marido me traiu. Desde que descobri, ele tem agido diferente. Justin e eu estávamos juntos há 10 anos, casados há 6. Eu estava com ele por toda a minha vida adulta. Nós namorávamos desde que eu tinha 17 anos e ele tinha 18. Eu sempre pensei que ele era minha alma gêmea. O homem com quem eu queria envelhecer. Acontece que eu estava errada. Fiquei arrasada quando descobri. Sim, Justin estava ficando fora até mais tarde do que o normal. E suas explicações geralmente eram frágeis, na melhor das hipóteses. Não sou estúpida. Eu tinha minhas suspeitas, mas acho que eu realmente não queria aceitar o fato de que meu marido estava saindo com outra mulher. Honestamente, eu poderia ter passado anos sem descobrir a verdade. Mas Justin ficou desleixado. Bem-vinda de volta, querida. Noite divertida com os rapazes depois do trabalho de novo?
Justine Resmingou, passando por mim. Eu fiz o jantar se você estiver com fome. Bife e arroz. Eu sei que é um dos seus pratos favoritos. Comi no bar. Vou dormir, ele murmurou, se apoiando na parede, antes de subir as escadas cambaleando tonto. Meu coração afundou. Noites como essas estavam se tornando cada vez mais frequentes. Eu amava meu marido. Tudo que eu queria era passar um tempinho de qualidade com ele depois de um longo dia de trabalho. Mas ele não podia nem me dar alguns minutos. Olhei para ele enquanto ele subia pesadamente os degraus, uma lágrima escorrendo pela minha bochecha. Em um instante, qualquer tristeza que eu senti foi substituída por uma raiva ardente. Porque quando Justin passou por baixo da luz do teto, viu que parecia ser um chupão na lateral do seu pescoço. Um coquetel de emoções rodou dentro de mim. Desespero, ressentimento, traição. Todos eles me atingiram como uma tonelada de tijolos. Fiquei atordoada. Eu não sabia o que fazer. Quero dizer, quem faria? O homem por quem eu tinha sido louca por todo esse tempo tinha me apunhalado pelas costas. Eu estava incrédula. Eu cambaleei até a cozinha, puxando uma cadeira, antes que eu pudesse desmaiar. Eu olhei para o espaço, tentando entender o que eu tinha visto. Fiquei sentado lá por um longo tempo, imerso em pensamentos. Depois de um tempo, eu me senti entorpecido. Como se toda a minha personalidade tivesse sido jogada no ralo, deixando nada além de uma casca vazia. Então, um pensamento passou pela minha mente. Eu estava enganado. Tinha que ser isso. Apenas um mero truque de luz. Afinal, era um corredor bem mal iluminado. Seja qual for o caso, eu tinha que saber. Subi a escada na ponta dos pés, abandonando meu jantar. Subi sorrateiramente para o nosso quarto, tão quieto quanto um rato de igreja, antes de abrir levemente a porta do quarto. Justin estava dormindo profundamente. Não perdi tempo. Corri pelo quarto, tomando cuidado para evitar qualquer tábua rangente do assoalho, e inspecionei o pescoço de Justin. Seus roncos ficaram mais altos conforme me aproximei. Ele sempre teve um sono pesado. Xinguei quando olhei mais de perto. Justin estava dormindo de lado, e eu não ia tentar virá-lo. Olhei ao redor, procurando por qualquer coisa que pudesse fornecer evidências concretas. Meus olhos caíram para a mesa de cabeceira. Bingo! Peguei o telefone de Justin do carregador. Prendi a respiração enquanto pressionava seu polegar carnudo na tela para desbloqueá-lo. Sorri, sentindo uma onda de euforia ao atingir meu objetivo. U congelé. Justin abriu os olhos grogue um pouco enquanto minha mão pairava sobre ele. Meu sangue virou gelo, e eu rezei com todas as minhas forças para que meu marido voltasse a dormir. Para meu imenso choque, minhas preces foram atendidas. Justin murmurou incoerentemente sob sua respiração, antes de agarrar um punhado de cobertores e cochilar. Eu tinha escapado por um triz. Eu tinha que ser mais cuidadoso. A primeira coisa que fiz foi verificar as mensagens de Justin. Imediatamente vi o nome de uma mulher que não reconheci. Meu coração se partiu quando li as mensagens. Olá, baby. A noite passada foi incrível. Vejo você de novo depois do trabalho hoje? Você está certo. Eu queria que você nunca tivesse que ir embora. E aquela sua esposa? Ela não vai ficar desconfiada? Ela? Sem chance. Mesmo que ela descubra, ela não vai embora. Eu poderia matar um bebê na frente dela e ela ainda pensaria que eu sou um santo. Uma raiva profunda borbulhava dentro de mim. Justin realmente pensava tão pouco de mim? Ele claramente me via como nada mais do que um covarde codependente. Bem, eu mostraria a ele. Eu tirei uma captura de tela das evidências, rolando por dezenas de fotos nuas que eu não tinha tirado, e enviei tudo para o meu número. Eu deletei qualquer prova da minha espionagem, então recoloquei o telefone de Justin no carregador. Eu saí do quarto, pegando minhas chaves enquanto eu ia. Eu estava na metade da sala de estar quando a percepção me atingiu. Eu não tinha para onde ir.
Toda a minha família morava a 7 horas de distância, era tarde demais para reservar um hotel decente, e eu realmente não queria arrastar nenhum dos meus amigos para o meu drama. Ainda não, pelo menos. Isso me deixou com uma opção: eu tinha que dormir no sofá. Eu me joguei no sofá e suspirei. Eu não queria ter que confrontar isso, mas eu sabia o que tinha que fazer. De manhã, eu iria encontrar um advogado e começar o processo de divórcio. Só o pensamento foi o suficiente para me quebrar. Não importava o quanto eu tentasse, não conseguia mais segurar as lágrimas. Chorei como um bebê, soluçando silenciosamente em um travesseiro áspero pelo que devem ter sido horas. Meus olhos estavam inchados quando terminei. Não conseguia imaginar adormecer em um estado como aquele, mas devo ter adormecido em algum momento. Porque a próxima coisa de que me lembro é que a luz do sol estava inundando as persianas. Bom dia, querida. Como você? O resto da frase ficou preso na minha garganta. Isso mesmo. Justin e eu estávamos prestes a terminar. Peguei meu telefone da mesa de centro, com lágrimas ardendo nos cantos da minha visão. Abri as mensagens que enviei a mim mesma como prova de que as últimas 12 horas não tinham sido um pesadelo distorcido. Mas as mensagens desapareceram. Meus olhos se arregalaram enquanto eu olhava para a tela. Isso não podia estar certo. Eles estavam lá, claros como o dia na noite anterior. Algo não estava batendo. De repente. Pareil, me levantando de repente. Aquilo era café da manhã? O aroma tentador de ovos e bacon flutuava do canto da cozinha. Minhas sobrancelhas franziram. Justin nunca cozinhava. Minha respiração estava superficial enquanto eu me arrastava timidamente em direção à cozinha. A curiosidade me roía como uma piranha. Espiei apreensivamente pela esquina, sem saber o que encontraria. Para meu choque, lá estava meu marido, cantarolando uma musiquinha enquanto virava panquecas. Esfreguei os olhos. Eu estava vendo coisas. Certamente eu estava delirando por falta de sono. Tinha que ser isso. Então, Justin se virou, seus olhos azuis gelados travando nos meus. Bom dia, princesa. Espero que esteja com fome. Eu vi você dormindo no sofá, e pensei que você não estivesse se sentindo bem, então decidi fazer uma refeição quente para ajudar você a melhorar. Meu coração pulou uma batida. Esse era mesmo meu marido? Parecia ele. Soava como ele também. Ainda assim, eu estava cansada. Sim. Só estou me sentindo um pouco indisposta. Só isso. Você está se sentindo bem? Você está agindo diferente. Nunca estive melhor. Honestamente, acho que realmente virei uma nova página, ele disse, colocando um prato fumegante diante de mim. O velho Justin está caput. De agora em diante, eu juro, serei o melhor marido que puder ser. Nossos olhares se conectaram, e eu procurei respostas em sua expressão. Ele parecia genuíno. Se isso era uma atuação, era uma muito boa. Obrigada, querida. Isso realmente me deixa feliz de ouvir. Justin sorriu para mim, o calor do seu sorriso penetrando no meu coração. Fazia anos que ele não me olhava daquele jeito. Bom, acostume-se. Porque estou mantendo minha palavra. Eu te amo, Lydia. Eu queria ser desconfiada. Eu queria permanecer em silêncio. Eu queria manter minha guarda alta. Mas como eu poderia? Tudo que eu precisava era de amor e atenção, e eu estava finalmente conseguindo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu marido realmente se importava. Eu também te amo, Justin, murmurei, antes de começar a comer. Uma grande parte de mim ainda estava desconfiada do meu marido. O timing dele era bem conveniente, afinal. Mas mesmo com todas as minhas dúvidas, Justin estava aparentemente cumprindo sua promessa. Ele me levou para sair, pagou para fazer minhas unhas, me comprou flores. Ele até começou a arcar com a maior parte das tarefas domésticas. Nem preciso dizer que fiquei impressionada. Se ele tivesse continuado assim, eu nunca teria suspeitado de nada. Mas uma noite, ele escorregou.
Estávamos aconchegados no sofá, assistindo The Truman Show, quando perguntei. Agora, eu queria ter ficado de boca fechada. Et à mort. Sim, meu amor. Justin perguntou, seus olhos ainda grudados na tela. Se alguém próximo a você fosse um impostor, tipo, uma réplica perfeita, exceto por algumas pequenas mudanças, você acha que notaria? Justin ficou tenso, seus olhos arregalados enquanto ele lentamente se virava para me encarar. Um olhar vazio tomou conta de sua expressão. Um arrepio percorreu meu corpo quando ele olhou para mim daquele jeito. Ele estava começando a me assustar. Acho que sim. Por que você pergunta? Sua voz era monótona, pingando um tom de urgência. Eu não sabia como processar sua mudança repentina de personalidade. É a premissa do filme que estamos assistindo. Observei enquanto a cor voltava ao seu rosto, e ele relaxou, dando um suspiro de alívio. Ergui uma sobrancelha curiosa. Por que ele estava agindo tão estranho? Isso faz sentido. Ficamos ali sentados em um silêncio desconfortável, mudando nossa atenção de volta para a tela da TV. Depois de mais alguns momentos tensos, eu não aguentava mais. Preciso usar o banheiro e carregar meu telefone. Já volto. Não precisa pausar o filme para mim. Justin assentiu, antes de sorrir para mim. Au sorriso délai. Os dentes dele sempre foram tão retos. Ok, Garotina. Volta logo. Não quero que seu lugar fique frio. Sim, claro. Eu praticamente corri escada acima, me trancando em nosso quarto. Eu me encostei na porta, tentando acalmar meu coração palpitante. O que estava acontecendo? Era só eu, ou era algum comportamento realmente esquisito? De qualquer forma, eu precisava de um segundo para me acalmar. Eu estava com os olhos fechados, focando na minha respiração, quando ouvi. Meu telefone estava vibrando dentro do meu bolso. Eu peguei rapidamente, olhando para a tela. Número desconhecido. Normalmente não atendo ligações de estranhos. Mas algo me compeliu. Talvez tenha sido intuição, ou talvez eu só quisesse alguém para conversar além do meu marido. No final, aceitei a ligação. Hello? Lydia? Lydia Atkins. Falando. Olha, isso vai parecer loucura, mas preciso que você ouça o que tenho a dizer. Ok. De repente, pulei do meu lugar no chão e olhei para a porta trancada que me separava do corredor. Batidas fortes a sacudiram em sua moldura. Lydia. Lídia, com quem você está falando? O pânico tomou conta de mim enquanto eu me esforçava para encontrar uma resposta. É minha mãe. Volte para baixo, eu estarei aí em 1 minuto. Era ele, não era, disse o interlocutor. Era meu marido, sim. Por que você pergunta? Sussurrei, colocando a maior distância possível entre mim e a porta. Lídia, preciso que você me escute. Você pode me prometer que vai? As batidas no lado oposto da sala ficaram ainda mais altas. Lídia, não dê ouvidos a ela. Ela é uma mentirosa de merda. Meu estômago começou a se revirar em nós. Como ele sabia? Estou ouvindo. Vou ouvir o que você tem a dizer. A mulher do outro lado da linha deu um suspiro audível de alívio. Ok. Meu nome é Adeline, e Justin e eu estamos nos vendo há cerca de 9 meses. Aquele homem na sua casa não é seu marido. Meu sangue gelou, e comecei a tremer. Não. Isso não podia ser verdade. Com a voz trêmula, fiz a pergunta que me assombrará até a morte. Como sei que você está dizendo a verdade? Houve uma longa pausa, as pancadas do lado de fora da minha porta atingindo um crescendo nauseante. Quando Adeline atendeu, eu soube sem sombra de dúvida que estava em sério perigo. Lídia, Justin está morando comigo há 1 semana.